Vai ficar tudo bem, meu amor. Eu estou aqui. Dói tanto. Eu não sei o que fazer. Olá, amigos! Antes de mergulharmos nesta história que vai tocar seu coração, deixe seu nome e de onde você está nos comentários. Adoraria saber quem está aqui comigo nesta jornada emocionante. E se você ama histórias reais que mostram que o amor verdadeiro não tem preço, inscreva-se no canal para não perder nenhuma narrativa inspiradora. Agora, prepare-se para conhecer. Milionário foi rejeitado por mulheres ricas e encontrou abrigo nos braços de uma faxineira simples. Primeira parte. O momento da queda. A taça de champanhe cristalino deslizou pelos dedos de Rodrigo Furtado e estilhaçou-se contra o mármore italiano do salão, espalhando fragmentos brilhantes como lágrimas congeladas. O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer vidro quebrado. 200 pares de olhos fixaram-se nele, alguns escondendo sorrisos maliciosos por trás de máscaras de cortesia, outros desviando o olhar com constrangimento evidente. Viviane Drummond, a mulher que há 3 minutos atrás ele havia pedido em casamento diante de toda a elite empresarial de Barcelona, ajeitou o vestido vermelho valentino e deu um passo calculado para trás. Seus olhos castanhos, que antes pareciam acolhedores sob as luzes suaves do Grand Hotel Mirante, agora brilhavam com algo entre pena e desdém. Rodrigo, você não entende, não é? Sua voz ecoou pelo salão de festas, ornamentado com lustres de cristal bacará. Você tem dinheiro, sim, muito dinheiro, mas não tem refinamento, não tem educação de verdade. Você é novo rico, querido. E isso se nota em cada gesto seu. As palavras perfuraram Rodrigo como lâminas afiadas. Ele sentiu o suor frio escorrer pela nuca, molhando o colarinho da camisa Armani que tinha escolhido com tanto cuidado naquela manhã. Seus dedos tremiam ligeiramente, e ele os escondeu nos bolsos da calça, tentando preservar algum resquício de dignidade. Viviane, Ele começou, mas ela levantou a mão enluvada, interrompendo-o com um gesto que parecia ter sido ensaiado para maximizar a humilhação. Não, por favor, você me constrangeu o suficiente. Pedindo casamento aqui, na frente de todos, sem ao menos ter certeza se eu diria sim. Isso é tão típico de quem não conhece as regras do nosso mundo. Ela virou-se para a multidão como se procurasse validação. Senhoras e senhores, peço desculpas pelo espetáculo. Rodrigo é um bom homem, apenas deslocado. Patrícia Silveira, uma herdeira de mineração que estava próxima, soltou uma risada abafada. Deslocado é eufemismo, Vivi. Lembra quando ele confundiu Bordeaux com Borgonha no jantar do mês passado? Helena Ferraz, ao lado dela, acenou concordando. E quando usou gravata azul com terno marrom naquele evento beneficente? Meu Deus, foi constrangedor. Rodrigo sentiu o rosto queimar. Cada palavra era um golpe certeiro em sua autoestima já abalada. Ele havia construído um império do zero, transformando uma pequena empresa de tecnologia em uma multinacional avaliada em bilhões. Tinha apartamentos em 3 continentes, carros de luxo, obras de arte. Mas naquele momento, diante daquelas pessoas com seus sobrenomes antigos e suas fortunas herdadas, ele se sentiu como o menino pobre de Campinas que um dia foi, tentando entender por que sua marmita não tinha os mesmos alimentos que as dos colegas de escola. Eu pensei que você me amava, ele murmurou, sua voz quase inaudível em meio ao burburinho que começava a crescer no salão. Viviane suspirou, ajeitando os cabelos loiros perfeitamente escovados. Amor, Rodrigo, não é apenas sentimento, é compatibilidade, é pertencer ao mesmo mundo. Você pode comprar tudo que o dinheiro pode comprar, mas não pode comprar séculos de tradição, educação refinada ou o tipo de conexões que vem de berço. Espero que entenda. Com um movimento gracioso e ensaiado, ela se afastou, seus saltos Louboutin ecoando no piso de mármore.
A multidão se abriu para deixá-la passar como o mar vermelho diante de Moisés. Mas para Rodrigo não havia caminho aberto. Apenas olhares julgadores, sussurros mal disfarçados e o peso esmagador da rejeição pública. Felipe Cunha, seu único amigo verdadeiro naquele círculo, aproximou-se discretamente. Seus olhos demonstravam genuína preocupação. Rodrigo, vamos sair daqui. Você não precisa ficar e ouvir isso. Mas Rodrigo estava paralisado, as pernas parecendo ter criado raízes no chão. Memórias dos últimos 2 anos passaram rapidamente por sua mente, como um filme em velocidade acelerada. Todas as vezes que tentou se encaixar, todas as aulas de etiqueta que pagou, todos os eventos beneficentes que frequentou, sempre tentando dizer a coisa certa, usar a roupa certa, conhecer as pessoas certas. E para quê? Para ser humilhado publicamente por uma mulher que ele genuinamente acreditava estar apaixonada por ele? Senhor Furtado, uma voz suave o tirou de seus pensamentos. Era um dos garçons, um rapaz jovem com um uniforme impecável, segurando uma bandeja. Posso trazer-lhe algo? Água, talvez? Rodrigo olhou para o garçom e viu algo em seus olhos que não havia visto nos rostos da elite ao seu redor. Empatia genuína. Não pena, mas compreensão. Como se aquele rapaz, que provavelmente ganhava em 1 mês o que Rodrigo gastava em uma noite, entendesse melhor sua dor do que qualquer pessoa naquele salão dourado. Não, obrigado, Rodrigo respondeu, sua voz finalmente recuperando alguma firmeza. Ele endireitou os ombros, respirou fundo e caminhou em direção à saída. Cada passo parecia uma eternidade, mas ele manteve a cabeça erguida, recusando-se a dar a essas pessoas a satisfação de vê-lo completamente destroçado. Do lado de fora, a noite barcelonesa estava surpreendentemente fria para maio. Rodrigo dispensou o motorista e começou a caminhar sem rumo pelas ruas iluminadas da cidade. Casais passavam rindo, turistas tiravam fotos. A vida seguia normalmente enquanto o mundo dele desmoronava. Ele não sabia ainda, mas aquela seria a última noite de sua vida antiga. A última noite em que buscaria a aprovação de um mundo que nunca o aceitaria verdadeiramente. Porque às vezes é preciso cair completamente para descobrir quem realmente vai te estender a mão. Segunda parte. Quem é Rodrigo Furtado? 3 anos antes daquele momento devastador em Barcelona, Rodrigo Furtado era um homem completamente diferente. Ou talvez fosse o mesmo homem, apenas com menos pretensões e mais autenticidade. Tudo começou na periferia de Campinas, interior de São Paulo, onde nasceu em uma casa simples, de 3 cômodos, que sua mãe, Dona Márcia, mantinha sempre impecável, apesar das dificuldades. Seu pai, Oswaldo Furtado, havia partido quando Rodrigo tinha apenas 7 anos, deixando para trás apenas contas não pagas e promessas quebradas. Dona Márcia assumiu 2 empregos, faxineira durante o dia e cozinheira em um restaurante popular à noite, para garantir que o filho tivesse comida na mesa e pudesse continuar estudando. Rodrigo, educação é a única herança que posso te dar, ela dizia toda noite, mesmo quando chegava em casa exausta, os pés inchados de tanto trabalhar. Um dia você vai ter oportunidades que eu nunca tive, mas nunca, nunca se esqueça de onde veio. E Rodrigo não esqueceu. Durante toda a infância e adolescência, ele estudou ferozmente. Enquanto outros meninos jogavam bola na rua, ele estava na biblioteca municipal, devorando livros de programação e tecnologia. Conseguiu uma bolsa integral em uma universidade federal em Campinas, onde se destacou em ciência da computação. Foi na universidade que ele desenvolveu um software inovador de gestão empresarial. O que começou como um projeto de conclusão de curso transformou-se em uma startup, depois em uma empresa de médio porte e, eventualmente, em uma corporação multinacional. Aos 32 anos, Rodrigo era oficialmente um bilionário, mas o dinheiro trouxe algo que ele não esperava:
solidão. Seus antigos amigos de infância se afastaram, intimidados por seu sucesso. As mulheres que se aproximavam pareciam mais interessadas em seu patrimônio do que em quem ele realmente era. E então, ele conheceu Viviane Drummond em um evento de networking em Milão. Viviane era tudo o que ele achava que queria. Sofisticada, educada em escolas europeias, fluente em 5 idiomas, com um sobrenome que aparecia em enciclopédias de história. Ela o introduziu ao mundo da alta sociedade, levou-o a leilões de arte, apresentou-o a pessoas importantes. E Rodrigo ingenuamente acreditou que estava sendo aceito. Ele não percebeu que era apenas uma curiosidade. O empresário de sucesso vindo do nada, que eles podiam mostrar em jantares como prova de sua suposta abertura mental. Quando não estava presente, era assunto de piadas sobre sua origem humilde, seus deslizes sociais, sua falta de classe verdadeira. A rejeição de Viviane foi apenas o ápice de uma série de humilhações sutis que ele havia tolerado, sempre acreditando que eventualmente seria aceito. Mas naquela noite em Barcelona, caminhando sozinho pelas ruas com o coração despedaçado, algo dentro dele quebrou. E às vezes é preciso quebrar para poder se reconstruir de forma mais autêntica. Terceira parte. Retorno às origens. 2 dias depois do incidente em Barcelona, Rodrigo estava de volta ao Brasil. Não ao seu apartamento luxuoso na Avenida Paulista, mas à cidade de Campinas, dirigindo pelas ruas familiares que não visitava há mais de 1 ano. Cada esquina trazia memórias. A padaria onde Dona Márcia comprava pão toda manhã, a praça onde ele brincava de pipa, a escola pública onde descobriu seu amor pela tecnologia. Ele estacionou o discreto sedã alugado, havia deixado sua Ferrari em São Paulo, não queria chamar atenção, em frente à casa onde cresceu. Era menor do que lembrava. A pintura estava descascada, mas o jardim da frente continuava bem cuidado. Seu coração apertou ao ver uma figura conhecida regando as plantas. "Mãe!" ele chamou saindo do carro. Dona Márcia virou-se bruscamente, quase derrubando o regador. Aos 63 anos, ela ainda era uma mulher vigorosa, cabelos grisalhos presos em um coque simples, mãos calejadas de tanto trabalho. Mas seus olhos castanhos, idênticos aos de Rodrigo, brilharam com amor instantâneo ao ver o filho. "Rodrigo, meu filho, que surpresa!" Ela largou o regador e correu para abraçá-lo, não se importando que suas mãos molhadas manchassem a camisa cara dele. "Por que não me avisou que vinha? Teria preparado seu prato favorito." Rodrigo abraçou a mãe com força, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Ali, nos braços dela, ele não era o bilionário fracassado que foi rejeitado publicamente. Era apenas Rodrigo, o menino que ela havia criado sozinha com tanto amor e sacrifício. "Precisava te ver, mãe", ele murmurou. "Precisava voltar para casa." Dona Márcia afastou-se um pouco, estudando o rosto do filho com aquela capacidade única que as mães têm de ler além das palavras. Aconteceu algo. "Venha, vamos conversar dentro." A casa estava exatamente como ele lembrava. A mesma mesa de jantar onde fazia lição de casa, o mesmo sofá surrado, mas confortável na sala, as mesmas cortinas floridas que Dona Márcia havia costurado à mão. Mas havia algo novo. Fotos emolduradas de Rodrigo em revistas de negócios, recortes de jornal sobre seu sucesso, orgulhosamente exibidos na parede. "Mãe, você guardou tudo isso?" Rodrigo perguntou surpreso. Ela sorriu com timidez. "Claro que sim. Você é meu orgulho, Rodrigo. Sempre foi." Então, sentado naquela cozinha simples, tomando café coado na hora e comendo o bolo de fubá que Dona Márcia insistiu em fazer, Rodrigo contou tudo. A rejeição de Viviane, os anos tentando se encaixar em um mundo que nunca o quis, a solidão que o dinheiro não conseguiu preencher. Dona Márcia ouviu tudo em silêncio, segurando a mão do filho sobre a mesa. Quando ele terminou, ela respirou fundo e disse:
Sabe o que eu acho? Você passou tanto tempo tentando ser quem eles queriam que você fosse, que esqueceu quem você realmente é. E quem eu sou, mãe? Rodrigo perguntou, genuinamente confuso. Você é o menino que acordava cedo para me ajudar antes de ir para a escola. O jovem que trabalhava de dia e estudava de noite, mas sempre guardava um sorriso para os vizinhos. O homem que construiu um império não por ganância, mas porque queria dar uma vida melhor para mim. Ela apertou sua mão. O dinheiro não te mudou, filho, mas a busca por aceitação quase mudou. Graças a Deus, você percebeu a tempo. Rodrigo ficou em Campinas por 2 semanas. Todos os dias, acordava cedo, tomava café com a mãe e depois saía para caminhar pela cidade. Visitou seus antigos professores, conversou com vizinhos que o conheciam desde criança, ajudou o senhor Joaquim, dono da padaria, a consertar seu computador gratuitamente. Foi durante uma dessas caminhadas que ele passou pelo Hospital Municipal São Vicente, onde sua mãe havia trabalhado como faxineira por tantos anos. Sem pensar muito, entrou. Os corredores cheiravam a desinfetante, o piso estava impecavelmente limpo e havia uma sensação de ordem silenciosa no lugar. Na recepção, uma jovem de jaleco azul organizava fichas. Ela levantou os olhos quando Rodrigo se aproximou, e ele sentiu como se o mundo parasse por um segundo. Ela tinha cerca de 28 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático, olhos cor de mel, que demonstravam inteligência e bondade em igual medida. Não havia maquiagem em seu rosto, mas ela tinha uma beleza natural que fez Rodrigo se lembrar das manhãs simples de sua infância, antes de conhecer os rostos perfeitamente maquiados da alta sociedade. "Posso ajudá-lo?" Ela perguntou com um sorriso gentil. Sua voz era suave, mas havia força nela. Na verdade, eu cresci perto daqui." Rodrigo gaguejou, sentindo-se inexplicavelmente nervoso. "Minha mãe trabalhou neste hospital por anos. Dona Márcia Furtado." O rosto da jovem se iluminou instantaneamente. "Dona Márcia. Ela é uma lenda aqui. Trabalhou neste hospital por 19 anos antes de se aposentar. Sempre nos visita, traz bolo para a equipe. Ela é maravilhosa." "Sim, ela é." Rodrigo concordou, seu coração aquecendo com o reconhecimento do valor de sua mãe. "Você a conheceu?" "Conheci, sim. Eu trabalho aqui há 5 anos. Sou Clara Novaes, faxineira do turno da manhã." Ela estendeu a mão sem hesitação. Rodrigo notou que suas mãos eram pequenas, mas firmes, com unhas curtas e limpas. Mãos trabalhadoras, como as de sua mãe. Quando seus dedos se tocaram, Rodrigo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão genuína. Não havia cálculo nos olhos de Clara, nenhuma avaliação de seu valor financeiro, nenhum julgamento sobre sua roupa ou seus modos. Apenas interesse humano simples e verdadeiro. "Rodrigo Furtado", ele se apresentou. "É um prazer conhecer você, Clara." 4ª parte. Conexões inesperadas. Rodrigo começou a visitar o hospital com frequência nas semanas seguintes, sempre com alguma desculpa plausível. Às vezes, levava doces para a equipe. Outras vezes, fingia estar interessado em fazer uma doação. Mas a verdade era que ele queria ver Clara. Havia algo nela que o fascinava, a maneira como tratava todos com igual respeito, desde os médicos até os pacientes mais humildes. A dedicação com que realizava seu trabalho, mesmo quando ninguém estava olhando. O sorriso genuíno que oferecia a estranhos, sem esperar nada em troca. Uma manhã, ele a encontrou no corredor do 3º andar, limpando uma janela com movimentos precisos e eficientes. Ela cantarolava baixinho uma música que ele não reconhecia, completamente imersa em seu trabalho. "Clara?" Ele chamou suavemente, não querendo assustá-la. Ela virou-se e seu rosto se iluminou ao vê-lo. Rodrigo percebeu que aquele sorriso estava começando a significar mais para ele do que todas as aprovações sociais que tinha buscado nos últimos anos. "Rodrigo, que surpresa!
Veio visitar alguém? Ela desceu da pequena escada onde estava, ajeitando o uniforme azul que vestia com tanta dignidade quanto Viviane vestia seus trajes de grife. Na verdade, vim tomar um café. Pensei que talvez você pudesse fazer uma pausa e me acompanhar. Ele segurou a respiração, esperando a resposta. Clara hesitou, olhando para o corredor ainda pela metade. Eu não sei. Ainda tenho muito trabalho. Por favor, só 15 minutos. Tem uma cafeteria ótima aqui perto que descobri. Eles fazem um pão de queijo que lembra o da minha mãe. Algo no jeito que ele falou de sua mãe pareceu convencer Clara. Está bem, mas só 15 minutos mesmo. Não posso deixar meu trabalho incompleto. A cafeteria era um lugar modesto, com mesas de fórmica e cadeiras desemparelhadas. Mas o aroma de café fresco e pão assando era convidativo. Rodrigo pediu 2 cafés e um pratinho de pão de queijo ainda quente. Então, Clara começou mexendo o açúcar no café. Sua mãe deve estar feliz por ter você de volta. Está. Eu tinha esquecido o quanto sentia falta daqui, de casa. Rodrigo olhou pela janela, vendo o movimento da rua. Passei os últimos anos tentando me encaixar em um mundo que não era meu. Clara inclinou a cabeça, estudando-o com curiosidade. Que mundo? E então, pela primeira vez desde que conheceu Clara, Rodrigo contou a verdade. Não toda a verdade. Não mencionou os bilhões ou os apartamentos em 3 continentes, mas falou sobre como havia construído uma empresa de sucesso e como isso o havia afastado de suas raízes. Sobre como havia tentado impressionar pessoas que, no fim, não valiam o esforço. Você sabe o que eu aprendi trabalhando aqui no hospital? Clara disse quando ele terminou. Aprendi que quando as pessoas estão realmente vulneráveis, doentes ou assustadas, não importa se elas têm dinheiro ou não. Todos choram do mesmo jeito. Todos sangram da mesma cor. Todos precisam das mesmas coisas básicas. Cuidado, compaixão, conexão humana. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Você é muito sábia para alguém tão jovem. Clara riu, um som melodioso que fez o coração de Rodrigo acelerar. Não sou tão jovem assim. Tenho 28 anos e já vi muita coisa. A vida te ensina, sabe? Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Minha mãe criou eu e meus 2 irmãos sozinha, trabalhando como costureira. Aprendi cedo que o que realmente importa não são as coisas que você tem, mas as pessoas que você ama e como você trata os outros. Sua mãe ainda está viva? Rodrigo perguntou gentilmente. Está. Ela mora em Berlim agora, com meu irmão mais velho. Ele conseguiu um emprego bom lá como engenheiro. Manda dinheiro todo mês para me ajudar. Mas eu insisto que ele guarde para os filhos dele, meus sobrinhos. E seus olhos brilharam com orgulho. Um dia vou visitá-los. Junto dinheiro todo mês. Já tenho quase metade da passagem. Rodrigo teve que se segurar para não oferecer comprar a passagem para ela ali mesmo. Mas algo lhe dizia que Clara não aceitaria caridade, especialmente não de alguém que mal conhecia. Tenho certeza que você vai conseguir em breve, ele disse com sinceridade. Os 15 minutos se transformaram em 30, depois em 45. Conversaram sobre tudo: infância, sonhos, medos, livros favoritos, músicas que os faziam chorar. Quando Clara finalmente olhou para o relógio e pulou da cadeira horrorizada, Rodrigo sentiu como se tivessem passado apenas 5 minutos. Preciso voltar! Dona Berenice vai me matar! Ela já estava correndo para a porta quando se virou. Foi bom conversar com você, Rodrigo. De verdade. Podemos fazer isso de novo? Amanhã? Ele perguntou esperançoso. Clara sorriu. Amanhã, 5ª parte. O despertar do coração. Os dias se transformaram em semanas, e as pausas para café de 15 minutos tornaram-se a parte favorita do dia de Rodrigo. Ele aprendeu que Clara acordava às 5 da manhã todos os dias para fazer exercícios antes do trabalho, que ela era voluntária em um abrigo para animais nas tardes de sábado, que adorava ler romances clássicos na biblioteca municipal porque não podia comprar livros novos.
que seu maior sonho era um dia abrir uma pequena pousada no interior, onde pudesse receber pessoas e fazê-las se sentirem em casa. Clara, por sua vez, aprendeu que Rodrigo era surpreendentemente humilde para alguém que ela assumia ter uma vida confortável. Ele nunca mencionava dinheiro, falava de seu trabalho apenas como uma empresa de tecnologia. E sempre insistia em pagar os cafés, mas de uma forma tão natural que não parecia ostentação, apenas cortesia. O que nenhum dos dois percebia era que estavam se apaixonando. Lenta, suave, inevitavelmente. Foi em uma tarde chuvosa de junho que tudo mudou. Rodrigo estava esperando Clara terminar seu turno, sentado na recepção do hospital, quando um homem entrou cambaleando, segurando o braço ensanguentado. Ele havia se cortado profundamente em um acidente de trabalho e estava visivelmente em choque. "Por favor, preciso de ajuda", ele implorou à recepcionista, que imediatamente chamou uma enfermeira. Mas antes que qualquer ajuda profissional chegasse, Clara apareceu. Sem hesitar, ela guiou o homem até uma cadeira, aplicou pressão no ferimento com uma toalha limpa que tirou de seu carrinho e falou com ele em voz baixa e calmante. "Você vai ficar bem. Os médicos já estão vindo. Qual é seu nome?" "Antônio", o homem respondeu tremendo. "Antônio, olhe para mim. Isso mesmo. Respire fundo comigo. Inspira, expira. Muito bem." Clara continuou mantendo pressão no ferimento, suas mãos firmes e seguras, apesar da situação. "Você tem família esperando por você em casa? Minha esposa, meus 3 filhos." Ele estava começando a entrar em pânico. "Então você precisa ficar calmo por eles, está bem? Você vai voltar para casa hoje. Este é um hospital excelente, com os melhores médicos." Clara olhou para trás e viu Rodrigo observando. "Rodrigo, pode trazer um copo de água?" Rodrigo correu para buscar a água, impressionado com a calma e competência de Clara em uma situação de emergência. Quando os médicos finalmente chegaram e levaram Antônio, Clara ficou ali, as mãos manchadas de sangue, respirando profundamente. "Você está bem?" Rodrigo perguntou, oferecendo-lhe toalhas molhadas para limpar as mãos. "Estou. É parte do trabalho. Você aprende que às vezes as pessoas precisam mais do que alguém que limpe os corredores. Elas precisam de alguém que se importe." Ela limpou as mãos cuidadosamente. "Desculpe, você estava esperando e eu..." "Não se desculpe. Você foi incrível", Rodrigo disse com admiração genuína. "Você é incrível, Clara." Algo no tom de sua voz fez Clara parar e olhar para ele. Realmente olhar. E pela primeira vez, ela viu além do homem simpático que tomava café com ela. Viu a vulnerabilidade em seus olhos, a maneira como ele a observava, como se ela fosse a coisa mais importante no mundo. O respeito profundo que ele demonstrava em cada gesto. "Rodrigo, Ela começou, mas não sabia o que dizer. "Deixa eu te levar para casa hoje", Rodrigo ofereceu suavemente. "Está chovendo e você acabou de passar por uma situação difícil." Clara queria recusar. Ela sempre pegava o ônibus, mas estava exausta, emocional. E a ideia de mais meia hora no ônibus lotado parecia insuportável. "Tudo bem. Obrigada." O carro que Rodrigo havia alugado era confortável, mas discreto. Exatamente o tipo de veículo que não chamaria a atenção. Durante o trajeto até o apartamento pequeno de Clara, no bairro Jardim Campos Elíseos, eles ficaram em silêncio, mas era um silêncio confortável, cheio de coisas não ditas. "É aqui", Clara indicou um prédio modesto de 3 andares. "Obrigada pela carona." "Clara, espera." Rodrigo desligou o motor. "Eu sei que a gente se conhece há pouco tempo, mas eu gostaria de te conhecer melhor. Não só nessas pausas de café, de verdade." Clara olhou para suas próprias mãos, ainda tremendo levemente da adrenalina. "Rodrigo, você parece ser uma pessoa maravilhosa, mas eu não sei se... Se o quê? Se somos do mesmo mundo. Você claramente tem uma vida que eu não tenho."
Você é educado, refinado, bem-sucedido. Eu sou apenas uma faxineira que mal consegue pagar as contas no fim do mês. Clara, olha para mim. Rodrigo esperou até que ela fizesse. Eu cresci exatamente como você. Minha mãe era faxineira. Eu sei o que é passar necessidade, e eu passei os últimos anos da minha vida perseguindo pessoas que me faziam sentir pequeno por causa da minha origem. Quando olho para você, sabe o que eu vejo? Eu vejo alguém genuíno, alguém que me faz lembrar quem eu realmente sou, alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor. Os olhos de Clara encheram de lágrimas. Ninguém nunca disse algo assim para mim. Então posso te levar para jantar amanhã? Um lugar simples, nada chique, só nós dois, conversando como sempre fazemos. Clara hesitou por um longo momento. Parte dela dizia que era loucura se envolver com alguém que claramente vinha de um mundo diferente do dela. Mas outra parte, maior e mais insistente, dizia que Rodrigo Furtado era diferente de qualquer homem que ela já havia conhecido, e que seria ainda mais louco deixar essa conexão escapar. Está bem, ela finalmente disse, um sorriso tímido aparecendo em seu rosto. Amanhã. Mas num lugar simples mesmo, combinado. Combinado. Quando Clara entrou em seu apartamento naquela noite, ela se olhou no espelho do banheiro e viu algo que não via há muito tempo. Esperança e medo, em partes iguais. Sexta parte, a construção de algo real. O primeiro encontro oficial de Rodrigo e Clara foi em uma pizzaria familiar no centro de Campinas. Não havia velas sofisticadas ou garçons de gravata borboleta, apenas toalhas de mesa xadrez, uma jukebox nos anos 70 tocando clássicos brasileiros e o melhor molho de tomate que Rodrigo havia provado em anos. Clara apareceu vestindo um vestido simples de algodão florido, cabelos soltos pela primeira vez desde que Rodrigo a conhecera. Ela estava nervosa, mexendo nas mãos. Mas quando ele sorriu para ela, todo o nervosismo pareceu se dissipar. Você está linda, Rodrigo disse honestamente. Clara corou. Obrigada. Você também está diferente, mais relaxado. Era verdade. Rodrigo havia abandonado as roupas de grife que costumava usar e vestia uma simples camisa de botão e jeans. Sem relógio caro, sem acessórios chamativos, apenas ele mesmo. Eles pediram uma pizza marguerita para compartilhar e conversaram por horas. Rodrigo contou mais sobre sua infância, sobre como havia construído sua empresa do zero, trabalhando 18 horas por dia no começo. Clara compartilhou histórias de sua família, de como sua mãe costurava até altas horas para garantir que os filhos tivessem roupas decentes para ir à escola. Sabe o que eu mais admiro na minha mãe? Clara disse, seus olhos brilhando com emoção. Ela nunca perdeu a alegria. Mesmo nos dias mais difíceis, ela cantava enquanto costurava. Dizia que a tristeza era um luxo que ela não podia se dar, porque tinha 3 filhos dependendo dela para aprender como enfrentar a vida. Sua mãe e a minha parecem ter muito em comum, Rodrigo observou. Mulheres fortes que nos ensinaram o valor do trabalho duro e da dignidade. É por isso que eu não tenho vergonha do meu trabalho, Clara continuou. Algumas pessoas olham para mim e veem apenas uma faxineira, mas eu sei que estou fazendo algo importante. Estou mantendo um hospital limpo e seguro. Estou ajudando a salvar vidas do meu jeito. E você faz isso com tanta dedicação, Rodrigo disse. Você sabe que tem gente no hospital que fala sobre você? Sobre como você sempre vai além do que precisa, como você conversa com os pacientes idosos que estão sozinhos, como você ajuda as enfermeiras mesmo quando não é sua obrigação. Clara pareceu surpresa. Eles falam sobre mim? Claro que falam. Você deixa uma impressão, Clara Novaes. Uma impressão boa. Quando a noite terminou e Rodrigo a levou de volta para casa, nenhum dos dois queria que o momento acabasse. Eles ficaram sentados no carro por mais 20 minutos, simplesmente conversando, rindo, compartilhando sonhos e medos. Rodrigo,
Clara disse suavemente quando finalmente se preparava para sair do carro. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu estava com medo de aceitar sair com você. Achei que você era muito diferente de mim. Mas hoje percebi que talvez não sejamos tão diferentes assim. Não somos, Rodrigo concordou. Ambos viemos de lugares humildes. Ambos valorizamos família e trabalho duro. Ambos sabemos que as coisas mais importantes da vida não têm preço. Podemos fazer isso de novo? Clara perguntou esperançosa. Sempre que você quiser. Nos meses que se seguiram, Rodrigo e Clara se tornaram inseparáveis. Ele a levava para caminhar no parque aos domingos. Ela o ensinava a cozinhar pratos simples que sua mãe havia ensinado. Eles iam ao cinema assistir filmes de comédia que os faziam rir até doer a barriga. Visitavam feiras de antiguidades, onde Clara adorava procurar por livros usados. Rodrigo apresentou Clara à sua mãe e Dona Márcia se apaixonou por ela instantaneamente. Esta é diferente, ela sussurrou para o filho depois do primeiro jantar juntos. Esta tem um coração puro. E Clara apresentou Rodrigo aos seus amigos do hospital, à sua vizinha idosa, Dona Sofia, ao padre da igreja que ela frequentava aos domingos. E todos eles viram o que ela via, um homem genuinamente bom, que tratava todos com respeito, independentemente de sua posição social. Mas Rodrigo ainda não havia contado a Clara toda a verdade sobre sua riqueza, não por desonestidade, mas porque estava com medo. Medo de que ela o visse de forma diferente. Medo de que o dinheiro criasse uma barreira entre eles, como havia criado tantas barreiras em sua vida. Foi Felipe Cunha, seu amigo de longa data, quem finalmente o confrontou sobre isso. Felipe havia viajado de São Paulo para Campinas especialmente para ter essa conversa. Rodrigo, você precisa contar a ela, Felipe disse enquanto tomavam cerveja em um bar local. Você não pode construir um relacionamento sério baseado em omissões. Não é omissão. Eu só não quero que o dinheiro mude as coisas entre nós, Rodrigo respondeu frustrado. Mas já está mudando, meu amigo. Você está vivendo uma mentira por omissão. E quando ela descobrir, e ela vai descobrir eventualmente, vai se sentir traída. Não pela riqueza, mas por você não ter confiado nela com a verdade. Rodrigo sabia que Felipe estava certo, mas admitir isso era outra história. 7ª parte. O confronto com a verdade. Era um sábado ensolarado de setembro, quando Clara chegou ao apartamento de Rodrigo pela primeira vez. Ele havia alugado um lugar modesto em Campinas, deliberadamente escolhendo algo que não chamasse atenção. Mas mesmo sendo simples, era bem mobiliado e confortável. Clara trouxe ingredientes para fazer sua famosa torta de frango. Enquanto cozinhavam juntos, rindo e se divertindo, o telefone de Rodrigo tocou. Ele havia deixado na mesa da sala. Rodrigo, seu telefone, Clara chamou. Pode atender, diz que eu ligo de volta. Ele respondeu do banheiro, onde estava lavando as mãos. Clara pegou o telefone sem olhar a tela. Alô? Do outro lado, uma voz feminina corporativa respondeu. Bom dia, aqui é Juliana Batista, da assessoria financeira do Sr. Furtado. Preciso falar com ele urgentemente sobre a reunião com investidores em Vancouver na próxima semana e a transferência de fundos para a aquisição em Lisboa. São 120 milhões de dólares que precisam ser... Clara desligou seu rosto pálido. 120 milhões de dólares. Vancouver. Aquisição. Nada disso fazia sentido. Quando Rodrigo saiu do banheiro, encontrou Clara sentada no sofá, seu telefone ainda na mão, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Clara, está tudo bem? Quem era Juliana Baptista? Ela perguntou, sua voz estranhamente calma. O coração de Rodrigo afundou. Ela trabalha para mim. Trabalha fazendo o quê exatamente? Falando sobre 120 milhões de dólares? Clara se levantou, as mãos tremendo. Rodrigo, o que está acontecendo? Quem você realmente é? Rodrigo fechou os olhos, respirando fundo. O momento que ele tanto temia havia chegado. Senta, por favor, eu vou te contar tudo. E ele contou sobre como sua empresa havia crescido,
sobre os bilhões que ele possuía, sobre os apartamentos em São Paulo, Miami e Vancouver, sobre Viviane e a humilhação pública, sobre como ele havia voltado para Campinas, não apenas para se reconectar com suas raízes, mas para fugir de um mundo que o havia machucado profundamente. E você não achou importante me contar isso? Clara perguntou quando ele terminou. Sua voz estava calma, mas havia mágoa em seus olhos. Nós estamos juntos há quase 4 meses, Rodrigo. 4 meses em que você me deixou acreditar que você era apenas um cara normal com uma pequena empresa de tecnologia. Eu sou um cara normal, Clara. O dinheiro não me define. Eu queria que você me conhecesse por quem eu realmente sou, não pelo que eu tenho. Mas o que você tem faz parte de quem você é. Clara estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não porque o dinheiro importe para mim, eu não me importo com isso, mas porque você mentiu. Você me fez sentir que estávamos construindo algo baseado em honestidade, quando o tempo todo você estava escondendo uma parte enorme da sua vida. Não foi mentira, Clara. Eu só... Só o quê? Só omitiu a verdade? Isso é a mesma coisa. Ela pegou sua bolsa. Você sabe qual é a diferença entre você e aquelas pessoas ricas que te machucaram? Elas foram honestas sobre quem eram desde o início. Você me fez acreditar em algo que não era real. Clara, por favor, não vá embora assim. Vamos conversar sobre isso. Eu preciso de tempo, Rodrigo. Preciso processar tudo isso. Ela caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Sabe o que mais me machuca? Não é o dinheiro. É que você não confiou em mim. Depois de tudo que compartilhamos, você ainda achou que eu era como aquelas outras mulheres que te julgaram. Você me julgou antes mesmo de me dar a chance de provar que eu era diferente. E com essas palavras, ela saiu, deixando Rodrigo sozinho com seu arrependimento. 8ª parte. A distância, que dói. As 2 semanas seguintes foram um tormento para Rodrigo. Ele tentou ligar para Clara inúmeras vezes, mas ela não atendia. Mandou mensagens que ficavam sem resposta. Foi ao hospital, mas ela pediu para uma colega dizer que não queria falar com ele. Dona Márcia encontrou o filho sentado na cozinha dela uma noite, olhando fixamente para uma xícara de café frio. Filho, você precisa dar tempo a ela disse gentilmente, sentando-se ao seu lado. Clara é uma boa moça. Ela está magoada, confusa, mas se o amor de vocês for real, ela vai voltar. E se não for o suficiente, mãe? E se eu estraguei tudo? Então você aprende com isso e segue em frente. Mas algo me diz que essa história ainda não acabou. Enquanto isso, Clara estava passando por sua própria luta interna. Ela não havia contado a ninguém sobre a revelação de Rodrigo, carregando o peso sozinha. Continuava indo ao trabalho, sorrindo para os pacientes, fazendo seu serviço. Mas à noite, sozinha em seu apartamento, ela permitia que as lágrimas caíssem. Não era o dinheiro que a incomodava. Ela havia falado a verdade quando disse a Rodrigo que não se importava com isso. O que a machucava era a sensação de que ele não havia confiado nela. Que depois de todos os momentos íntimos que compartilharam, todas as vulnerabilidades que ela expôs, ele ainda havia guardado um segredo tão significativo. Mas também havia outra coisa: medo. Medo de que, agora que ela sabia a verdade, o relacionamento deles não pudesse sobreviver. Porque como uma faxineira simples poderia se encaixar no mundo de um bilionário? Ela havia visto as dificuldades que ele enfrentou com pessoas do próprio nível social. Como seria para ela? Foi Dona Sofia, sua vizinha idosa, quem finalmente a fez sentar para uma conversa franca. Criança, você está sofrendo há dias. Me conta o que está acontecendo, a senhora disse, servindo chá de camomila em sua cozinha acolhedora. E Clara contou tudo. Sobre Rodrigo, sobre a omissão, sobre seus medos. Dona Sofia ouviu tudo em silêncio, mexendo lentamente seu chá. Quando Clara terminou, a idosa suspirou. Sabe, Clara,
Eu fui casada por 43 anos com um homem maravilhoso. E você quer saber o que aprendi nesse tempo? Que o amor verdadeiro não é sobre não errar. É sobre como você lida com os erros quando eles acontecem. Mas ele mentiu, ele omitiu, por medo. Isso não justifica, mas explica. Você mesma me contou sobre como ele foi machucado por pessoas do círculo social dele. Ele estava protegendo algo precioso, o relacionamento de vocês. Fez errado? Sim, mas as intenções eram puras. Clara secou uma lágrima. Mas eu não sei se consigo lidar com esse mundo dele, Dona Sofia. Eu sou simples. Não sei sobre vinhos caros, ou arte, ou como me comportar em jantares chiques. E você acha que isso importa? Clara, você tem algo que dinheiro nenhum pode comprar. Um coração generoso, integridade e a capacidade de fazer as pessoas se sentirem valorizadas. Isso é muito mais raro e precioso do que saber qual garfo usar primeiro. Mas e se não der certo? E se eu não for suficiente para o mundo dele? Querida, a pergunta não é se você é suficiente para o mundo dele. A pergunta é se ele está disposto a fazer você se sentir segura e valorizada, apesar desse mundo. E baseado em tudo que você me contou, parece que ele já faz isso. Naquela noite, Clara ficou acordada por horas, pensando nas palavras de Dona Sofia. E percebeu que a senhora tinha razão. Rodrigo nunca a havia feito se sentir inferior. Nunca havia demonstrado vergonha de sua origem simples. Na verdade, ele havia celebrado isso. Havia se conectado com ela exatamente por causa disso. E ela? Ela havia o julgado por ter dinheiro, da mesma forma que as pessoas da alta sociedade o haviam julgado por não tê-lo desde o berço. Não era isso o que ela sempre criticava. Julgar pessoas por sua situação financeira em vez de seu caráter? Na manhã seguinte, Clara acordou com uma decisão tomada. Era hora de ter uma conversa honesta com Rodrigo. Não para desistir, mas para construir algo mais forte a partir das ruínas. Nona parte. Reconstruindo pontes. Clara encontrou Rodrigo onde sabia que ele estaria, no pequeno parque perto da casa de Dona Márcia, onde eles costumavam caminhar aos domingos. Ele estava sentado em um banco, alimentando os pombos com migalhas de pão, olhando perdido em pensamentos. Oi, ela disse suavemente. Rodrigo se virou bruscamente, surpresa e esperança misturadas em seu rosto. Clara, você veio. Podemos conversar? Claro, sempre. Ele fez espaço no banco e ela se sentou, mantendo uma distância respeitosa entre eles. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Apenas ficaram ali, ouvindo os pássaros cantarem e as crianças brincando no playground próximo. Eu sinto muito, eles disseram simultaneamente. Depois riram nervosamente. Você primeiro, Rodrigo disse. Clara respirou fundo. Eu passei as últimas 2 semanas pensando sobre nós, sobre tudo que você me contou, sobre minha reação. E percebi que fui injusta com você. Clara, não. Você tinha todo o direito de ficar brava. Eu deveria ter contado antes. Sim, deveria. Mas eu entendo por que não contou. E mais importante, eu percebi que estava sendo hipócrita. Ela olhou para ele. Eu sempre fui contra julgar pessoas por sua situação financeira. Mas quando descobri sobre sua riqueza, foi exatamente o que eu fiz. Te julguei. Assumi que as coisas entre nós seriam diferentes agora, que eu não me encaixaria no seu mundo, que você me veria de forma diferente. Mas a verdade é que nada mudou, exceto minha percepção. Não, muita coisa mudou, Rodrigo interrompeu. Eu estava errado em omitir a verdade. Felipe estava certo. Eu estava construindo nosso relacionamento em areia movediça. Não importa quão puras fossem minhas intenções, eu deveria ter confiado em você, porque você me deu tantos motivos para confiar. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Rodrigo, eu não sei como navegar no seu mundo.
Eu não sei nada sobre viagens internacionais, reuniões com investidores ou como agir em eventos sofisticados. Tenho medo de te envergonhar. Envergonhar? Rodrigo virou-se completamente para ela, pegando suas mãos. Clara, você nunca poderia me envergonhar. Sabe o que me envergonha? A lembrança de quem eu estava me tornando quando tentava impressionar pessoas que não valiam meu tempo. Você me trouxe de volta para mim mesmo, me lembrou do que realmente importa. Mas sua vida é tão diferente da minha. Então, vamos criar uma vida que seja nossa. Não a minha nem a sua, mas nossa. Rodrigo apertou as mãos dela. Clara, eu não quero voltar para aquele mundo de aparências e julgamentos. Minha empresa pode ser gerenciada de qualquer lugar. Eu posso continuar vivendo aqui, perto da minha mãe, perto de você, e fazer viagens de trabalho quando necessário. Ou posso mudar completamente de direção, se for isso que me fizer feliz. Não, você não pode abandonar tudo que construiu por minha causa. Isso não seria justo. Não seria por você. Seria por mim. Pelos últimos meses, eu tenho sido mais feliz do que fui nos últimos 5 anos. E se o dinheiro não pode comprar essa felicidade, então qual é o ponto de tê-lo? Clara secou as lágrimas. Eu só preciso que você seja honesto comigo daqui para frente. Sobretudo, mesmo quando for difícil, especialmente quando for difícil. Prometo. Sem mais omissões, sem mais segredos. Rodrigo hesitou. Então, isso significa que você está me dando uma segunda chance? Um sorriso pequeno, mas genuíno apareceu no rosto de Clara. Significa que estou disposta a tentar. Mas precisamos construir isso juntos, com honestidade total. E você precisa entender que eu nunca vou deixar de ser quem eu sou. Eu vou continuar trabalhando no hospital, vou continuar sendo uma pessoa simples. Eu não quero que você mude. É exatamente quem você é que me faz te amar. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Era a primeira vez que qualquer um dos dois usava a palavra amor em voz alta. Você me ama? Clara perguntou, sua voz apenas um sussurro. Completamente. Desesperadamente. Desde o dia em que você sorriu para mim na recepção do hospital e me tratou como um ser humano normal, não como uma conta bancária ou um degrau social. Clara sentiu seu coração acelerar. Eu também te amo. E foi exatamente por isso que doeu tanto quando descobri que você não confiou em mim. Porque eu já te amava e pensei que esse amor não seria suficiente para superar as diferenças entre nós. Amor verdadeiro é suficiente para superar qualquer coisa, Rodrigo disse, aproximando-se. Podemos tentar? Podemos tentar. Quando eles se beijaram, ali naquele banco de parque simples em Campinas, foi como se o universo se realinhasse. Não havia fogos de artifício ou música dramática de fundo, apenas a sensação profunda e verdadeira de duas almas se reconectando. 10ª parte. Encontrando o equilíbrio. Os meses seguintes foram uma jornada de descobertas e ajustes. Rodrigo gradualmente introduziu Clara à sua vida profissional, mas de uma forma muito diferente de como havia feito com Viviane. Não havia pressão para ela se encaixar ou impressionar ninguém. Ele simplesmente a incluía quando ela se sentia confortável e respeitava quando ela preferia ficar fora. Clara conheceu Felipe Cunha, que imediatamente a adorou. Finalmente uma pessoa real, ele disse para Rodrigo depois. Ela é perfeita para você. Houve momentos desafiadores, como quando Rodrigo teve que viajar para Vancouver para uma reunião importante e Clara sentiu o peso da distância. Ou quando alguns de seus conhecidos no hospital começaram a tratá-la diferente depois que descobriram sobre o relacionamento dela. Eles acham que eu vou largar meu emprego agora, Clara desabafou uma noite enquanto preparavam jantar juntos no apartamento de Rodrigo. Como se eu fosse abandonar tudo que trabalhei só porque estou namorando alguém com dinheiro. O que você quer fazer? Rodrigo perguntou, picando tomates para o molho. Quero continuar trabalhando. Meu trabalho me define tanto quanto qualquer outra coisa. Me dá propósito.
Ela parou de mexer a panela e olhou para ele. Isso é um problema? Problema? Clara, eu admiro sua dedicação. Se você quer continuar trabalhando, isso é sua escolha. Eu só quero que você seja feliz. Mas Clara também teve que aprender a aceitar certas mudanças. Quando seu carro antigo quebrou definitivamente, Rodrigo insistiu em ajudá-la a comprar um novo. Ela resistiu no início, mas ele explicou. Não é sobre controle ou te fazer se sentir obrigada. É sobre segurança. E se você está dirigindo um carro que pode quebrar a qualquer momento, eu vou ficar preocupado. Deixa eu fazer isso por você. Por favor. Era difícil encontrar o equilíbrio entre aceitar ajuda e manter sua independência. Mas aos poucos, eles foram descobrindo o que funcionava para os dois. Rodrigo também fez mudanças significativas em sua vida. Ele reduziu suas viagens de negócios, delegou mais responsabilidades e começou a reavaliar o que realmente queria fazer com sua riqueza. Inspirado por Clara, ele começou a explorar projetos filantrópicos reais, não apenas doações para aparecer bem nas páginas sociais. E se a gente criasse um programa de bolsas para filhos de trabalhadores de hospitais? Ele sugeriu uma noite. Para que crianças como eu e você fomos tivessem acesso à educação de qualidade? Os olhos de Clara brilharam. Isso seria incrível. Você realmente faria isso? Com você ao meu lado, ajudando a planejar e implementar? Absolutamente. Foi durante essas conversas e projetos conjuntos que o relacionamento deles se aprofundou. Eles não eram apenas dois apaixonados, eram parceiros, construindo algo significativo juntos. 11ª parte, o teste definitivo. Tudo estava indo bem, até que 6 meses depois da reconciliação, Rodrigo recebeu um convite inesperado. Uma conferência de tecnologia em Dubai, onde ele seria homenageado por suas contribuições à indústria. Era um evento enorme, com cobertura internacional e a presença de todos os principais nomes do setor. Você precisa ir comigo, Rodrigo disse a Clara, mostrando-lhe o convite elegante. Clara sentiu o estômago apertar. Dubai? Rodrigo, isso é muito sofisticado. Vai ter milhares de pessoas importantes, fotógrafos, jornalistas. Eu não sei se estou pronta. Você está, e eu preciso de você lá. Não apenas como minha acompanhante, mas como meu apoio, minha âncora. Clara passou dias agonizando sobre a decisão. Dona Sofia a ajudou a comprar um vestido apropriado. Nada muito caro, mas elegante e bonito. Dona Márcia lhe ensinou alguns truques de etiqueta que havia aprendido ao longo dos anos, observando as patroas para quem trabalhou. Quando chegou o dia da viagem, Clara estava absolutamente aterrorizada. O voo de primeira classe foi sua primeira pista de quão diferente esse mundo era. As aeromoças os tratavam como realeza. Havia champanhe e comida gourmet, assentos que se transformavam em camas. Respira, Rodrigo sussurrou, segurando sua mão durante a decolagem. Você está linda, você é incrível, e eu estou tão orgulhoso de ter você ao meu lado. Dubai era deslumbrante e intimidante em igual medida. Arranha-céus que tocavam as nuvens, carros de luxo em cada esquina, opulência que Clara nunca havia imaginado. O hotel era um palácio de mármore e ouro, com funcionários que antecipavam cada necessidade antes mesmo de ser verbalizada. Na noite do evento, Clara colocou seu vestido azul escuro, simples comparado aos trajes elaborados que imaginou que outras mulheres usariam, mas elegante em sua simplicidade. Ela havia prendido os cabelos em um coque baixo, usando apenas brincos discretos que pertenceram à sua avó. Quando desceram ao salão principal, Clara sentiu todos os seus medos se confirmarem. Havia centenas de pessoas em trajes de gala caríssimos, joias cintilantes, conversas em múltiplos idiomas sobre assuntos que ela não entendia. Ela sentiu-se completamente fora do lugar. Mas então, algo inesperado aconteceu.
Uma mulher elegante, talvez na casa dos 50 anos, aproximou-se deles. Você deve ser Rodrigo Furtado. Sou Amara Okonkwo, CEO da Tech Vision África. Rodrigo apertou sua mão. É um prazer conhecê-la. Esta é Clara Novaes, minha namorada. Amara estendeu a mão para Clara calorosamente. É maravilhoso conhecer você, Clara. E posso dizer, é refrescante ver alguém usando um vestido que não custa mais que a renda anual de uma família inteira. Há tanta ostentação desnecessária nesses eventos. Clara piscou surpresa. Obrigada. Eu não sabia se estava vestida apropriadamente. Você está perfeita, autêntica. Eu gostei imediatamente. Amara sorriu. Sabe, eu cresci em uma vila pobre na Nigéria. Minha mãe vendia frutas no mercado. Quando entrei nesse mundo da tecnologia, eu também me senti como peixe fora d'água. Mas sabe o que aprendi? As pessoas mais impressionantes não são as que usam as roupas mais caras. São as que mantêm sua humanidade apesar do sucesso. Ao longo da noite, Clara conheceu outras pessoas que desafiaram suas expectativas. Um bilionário japonês que falou apaixonadamente sobre seu trabalho com orfanatos em Osaka. Uma desenvolvedora indiana que veio da pobreza extrema e agora usava sua riqueza para construir escolas gratuitas. Um investidor alemão que admitiu que seus melhores decisões de negócios vieram de lições que aprendeu de sua avó lavadeira. Rodrigo percebeu a mudança em Clara. Ela estava começando a relaxar, a participar das conversas, a compartilhar suas próprias experiências sem se sentir inferior. E as pessoas respondiam a ela de forma incrivelmente positiva. Sua namorada é encantadora, vários disseram a Rodrigo ao longo da noite, tão genuína e calorosa. Mas o verdadeiro teste veio quando Clara se viu cara a cara com Viviane Drummond. Viviane estava deslumbrante em um vestido Elie Saab vermelho brilhante, coberta de joias. Ela estava acompanhada de um homem mais velho que Clara, depois soube ser um magnata do petróleo europeu. Quando seus olhos encontraram os de Rodrigo através do salão, algo parecido com arrependimento passou por seu rosto. Rodrigo! Viviane aproximou-se, sua voz cuidadosamente controlada. Que surpresa ver você aqui! Viviane, Rodrigo manteve seu tom neutro. Esta é Clara, minha namorada. Viviane avaliou Clara da cabeça aos pés, e por um momento Clara viu o julgamento em seus olhos. Mas então algo mudou. Talvez ela viu a forma como Rodrigo olhava para Clara, ou a maneira como Clara segurava a mão dele com confiança silenciosa. É um prazer conhecê-la, Viviane disse, mas havia uma tristeza em sua voz. Ela olhou para Rodrigo novamente. Você parece feliz, genuinamente feliz. Estou? Rodrigo respondeu simplesmente. Viviane acenou, como se entendendo algo. Espero que sejam muito felizes juntos. E com isso, ela se afastou. E Clara percebeu que aquela mulher que havia machucado Rodrigo tão profundamente era, no fim, apenas humana, talvez até arrependida. Quando a noite terminou e eles voltaram para o quarto do hotel, Clara caiu no sofá, exausta, mas exultante. Eu sobrevivi, ela disse rindo. Não tropecei, não disse nada embaraçoso e até fiz algumas amigas. Rodrigo se sentou ao seu lado, tirando seus sapatos que já estavam machucando. Você fez mais que sobreviver. Você brilhou. Você sabe quantas pessoas vieram falar comigo sobre você? Dizendo como você era interessante, autêntica, inspiradora. Eles estavam apenas sendo educados. Não, Clara. Eles viram o que eu vejo todos os dias. Alguém especial, alguém real em um mundo cheio de fachadas. Clara virou-se para olhá-lo. Sabe o que eu percebi hoje? Que o problema nunca foi eu não ser boa o suficiente para o seu mundo. O problema era eu deixar o medo me convencer disso. Tem pessoas incríveis em todos os níveis da sociedade. E tem pessoas terríveis também. O dinheiro não determina o caráter. Exatamente. E você tem um caráter que a maioria dessas pessoas só pode aspirar ter.
Naquela noite, deitados na enorme cama do hotel, olhando para o horizonte iluminado de Dubai, através das janelas do chão ao teto, ambos souberam que haviam passado por um marco importante. Não era mais sobre se Clara poderia se encaixar no mundo de Rodrigo. Era sobre eles criarem seu próprio mundo, onde ambos se sentissem em casa. 12ª parte. Construindo o futuro. De volta ao Brasil, Rodrigo e Clara entraram em uma nova fase de seu relacionamento. Eles não estavam mais apenas namorando, estavam construindo uma vida juntos. Rodrigo finalizou a compra de uma casa em Campinas, em um bairro tranquilo, não muito longe de onde ele cresceu. Não era uma mansão ostentatória, mas uma casa confortável, com um jardim onde Dona Márcia poderia plantar suas flores e espaço suficiente para receber família e amigos. Clara eventualmente decidiu reduzir suas horas no hospital, mas não parar completamente. Em vez disso, ela começou a trabalhar meio período e dedicou o resto do seu tempo ao projeto de bolsas que ela e Rodrigo estavam desenvolvendo. O Instituto Márcia Furtado de Educação e Oportunidades, nomeado em homenagem à mãe de Rodrigo. "Mãe, você construiu um império", Rodrigo disse quando revelou o projeto para Dona Márcia. "Não um império de dinheiro ou negócios, mas um império de amor, dignidade e esperança. Você me criou sozinha, trabalhando 2 empregos, e me ensinou que educação era o caminho para um futuro melhor. Agora queremos passar isso adiante para outras crianças cujos pais trabalham duro, mas não têm recursos para dar-lhes as melhores oportunidades." Dona Márcia chorou tanto que Rodrigo ficou preocupado, mas eram lágrimas de alegria e orgulho. "Vocês 2 vão mudar tantas vidas", ela disse, abraçando tanto o filho quanto Clara. O instituto começou pequeno, oferecendo bolsas para 20 crianças em Campinas. Mas Clara trouxe algo que dinheiro não poderia comprar: compreensão genuína das necessidades das famílias trabalhadoras. Ela sabia que não era suficiente pagar por educação. Era preciso fornecer uniformes, material escolar, refeições e até apoio emocional. "As crianças dessas famílias carregam tanto peso", ela explicou em uma reunião com a equipe que estavam montando. "Elas se preocupam se os pais vão conseguir pagar as contas, se vão ter comida suficiente, se vão ter que abandonar a escola para trabalhar. Precisamos aliviar essas preocupações para que elas possam focar em aprender e crescer." Enquanto o instituto crescia, o relacionamento de Rodrigo e Clara também se aprofundava. Eles enfrentaram desafios, diferenças de opinião sobre como gastar dinheiro, ajustes à nova dinâmica de suas vidas, momentos de estresse quando projetos não saíam como planejado. Mas sempre voltavam à base sólida de amor, respeito e comunicação honesta que haviam construído. Uma tarde de domingo, quase um ano depois de voltarem de Dubai, Rodrigo e Clara estavam no jardim da nova casa, plantando rosas com Dona Márcia. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. "Clara", Rodrigo disse de repente, limpando a terra das mãos, "tem uma coisa que eu quero te perguntar." Clara olhou para cima, notando algo diferente em sua voz. Dona Márcia discretamente se levantou e entrou na casa, um sorriso conhecedor em seu rosto. Rodrigo se ajoelhou ali mesmo no jardim, entre as rosas que eles haviam acabado de plantar. Da terra, não de um salão de gala luxuoso, entre flores simples, não lustres de cristal. Na presença apenas do pôr do sol e das árvores, não de centenas de espectadores julgadores. "Clara Novaes, você me trouxe de volta à vida quando eu estava perdido. Me ensinou que sucesso não é medido em dinheiro ou status, mas em amor, conexões genuínas e o impacto positivo que temos nas vidas dos outros. Você me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Você me faz sentir em casa, não importa onde estejamos." Ele tirou uma caixinha simples do bolso. "Você aceita casar comigo?" O anel era lindo, mas discreto.
uma única esmeralda cercada por pequenos diamantes. Esmeralda porque seus olhos têm aquele brilho dourado esmeralda quando você ri, Rodrigo explicou. E porque queria algo único como você. Clara sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela olhou para aquele homem ajoelhado na terra do jardim, com manchas de terra nas roupas, cabelos bagunçados pelo vento, e viu não um bilionário ou um empresário de sucesso. Viu o homem que acordava cedo para fazer café da manhã para ela, que ouvia pacientemente quando ela tinha um dia difícil no trabalho, que tratava todos, do CEO ao faxineiro, com igual respeito, que amava sua mãe incondicionalmente e queria honrá-la de todas as formas possíveis. Sim, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu aceito casar com você. Quando Rodrigo colocou o anel em seu dedo e a beijou, Dona Márcia apareceu na janela da cozinha, aplaudindo e secando as próprias lágrimas com o avental. E naquele momento simples, perfeito, entre flores e terra e amor verdadeiro, tudo fazia sentido. 13ª parte. O casamento e novos começos. O casamento de Rodrigo e Clara foi exatamente o tipo de evento que representava quem eles eram como casal. Não aconteceu em um castelo europeu ou em uma praia exótica particular. Aconteceu na pequena igreja do bairro onde Rodrigo cresceu, seguido de uma festa no quintal da casa deles em Campinas. Havia convidados de todos os mundos que eles habitavam. Dona Márcia sentou-se ao lado de CEOs de multinacionais. Colegas de Clara do hospital conversavam animadamente com investidores internacionais. Felipe Cunha foi o padrinho e a madrinha foi Amara Okonkwo, que se tornara uma amiga próxima de Clara. A irmã de Clara, Fernanda, veio de Berlim com toda a família. A mãe delas, Dona Lúcia, não parava de chorar de felicidade. Minha filha vai casar, ela repetia, abraçando Clara. E com um homem que realmente valoriza quem ela é. O momento mais emocionante foi quando Rodrigo e Clara trocaram os votos que eles mesmos escreveram. Clara, Rodrigo começou, sua voz embargada pela emoção. Quando te conheci, eu estava perdido em um mundo que não era meu, tentando ser alguém que não era. Você me mostrou o caminho de volta para mim mesmo. Me ensinou que dignidade não vem de quanto dinheiro você tem, mas de como você trata as pessoas. Que sucesso não é sobre impressionar estranhos, mas sobre fazer diferença na vida de quem você ama. Prometo passar o resto da minha vida tentando ser merecedor do seu amor, apoiando seus sonhos e construindo uma vida onde ambos possamos ser completamente nós mesmos. Clara secou as lágrimas antes de começar. Rodrigo, você me assustou no começo, não pelo que você tinha, mas pelo que você me fazia sentir. Você me fazia sentir vista, valorizada, especial. E quando descobri sobre sua vida, fiquei com medo porque pensei que não seria suficiente. Mas você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre se encaixar no mundo do outro. É sobre criar um mundo novo juntos. Prometo estar ao seu lado em todos os desafios, celebrar todas as vitórias e nunca deixar que o que temos ou deixamos de ter material defina quem somos como casal. Não houve olho seco na igreja quando eles se beijaram como marido e mulher. A festa foi uma celebração de tudo que eles representavam. Havia comida simples e deliciosa, preparada por um buffet local, não por um chefe estrelado Michelin. A música era ao vivo, tocada por uma banda de samba que Rodrigo amava desde criança. As pessoas dançaram, riram e celebraram não apenas um casamento, mas a união de duas pessoas que haviam encontrado algo raro e precioso. Amor verdadeiro e incondicional. 14ª parte. Círculo completo. 3 anos depois do casamento, Rodrigo e Clara estavam em pé no palco do Instituto Márcia Furtado, agora expandido para 5 cidades brasileiras, prestes a anunciar uma nova iniciativa. Dona Márcia, agora com 66 anos, mas ainda vigorosa,
Sentava na primeira fila, orgulho brilhando em cada traço de seu rosto. Quando começamos este projeto, Clara falou ao microfone confiante e articulada de uma forma que surpreenderia a Clara de 4 anos atrás. Nossa missão era simples: dar às crianças de famílias trabalhadoras as mesmas oportunidades que crianças de famílias ricas têm. Educação de qualidade, apoio emocional, recursos necessários para prosperar. Rodrigo continuou. Nos últimos 3 anos, fornecemos bolsas completas para 320 crianças. Vimos essas crianças se transformarem, não apenas academicamente, mas em confiança, em sonhos, em possibilidades. E hoje estamos anunciando nossa próxima fase. Clara sorriu. Vamos expandir o Instituto internacionalmente, começando com Lisboa, Portugal, onde muitos brasileiros trabalham em empregos de serviço e lutam para dar aos filhos uma educação de qualidade. Depois, Vancouver, Canadá. E então, progressivamente, para outras cidades ao redor do mundo. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Entre eles estavam alguns dos primeiros beneficiários do programa. Adolescentes que agora prestavam vestibular para as melhores universidades do país. Depois do evento, de volta em casa, Rodrigo e Clara sentaram no jardim, que agora estava florescendo com as rosas que plantaram juntos anos atrás. Clara descansava a cabeça no ombro de Rodrigo, ambos em silêncio contemplativo. Você se arrepende de alguma coisa? Clara perguntou suavemente. Do quê? De ter deixado aquele mundo da alta sociedade, de ter escolhido uma vida mais simples, de ter casado com uma faxineira. Rodrigo virou-se para olhá-la diretamente. Clara Furtado, você parou de ser apenas uma faxineira no momento em que eu te conheci. Você sempre foi uma mulher extraordinária que trabalha como faxineira. E não, eu não me arrependo de nada. Cada escolha que fiz depois de te conhecer me levou para mais perto de quem eu realmente sou. E essa pessoa é imensamente feliz. Eu também, Clara admitiu. Mesmo nos dias difíceis, mesmo quando a gente discorda sobre coisas, mesmo quando tenho que ir a eventos que ainda me deixam nervosa, porque no fim do dia eu tenho você. Nós temos um ao outro, e isso vale mais que qualquer coisa. Naquele momento, Dona Márcia apareceu com uma bandeja de café e o famoso bolo de fubá. Meus filhos, vocês sabem que estou orgulhosa de vocês, não sabem? Sabemos, mãe, Rodrigo disse, fazendo espaço para ela sentar. O que vocês construíram juntos? Dona Márcia olhou entre os dois com lágrimas nos olhos. Não é só o Instituto, embora isso seja maravilhoso. É a vida que vocês têm, o amor que vocês compartilham, o respeito mútuo. Vocês me deram o maior presente, a certeza de que meu filho encontrou sua verdadeira parceira. Clara abraçou a sogra. E você me deu o maior presente, Dona Márcia. Você criou o homem que eu amo. Você me mostrou que é possível manter dignidade e bondade mesmo nos momentos mais difíceis. Enquanto os 3 tomavam café no jardim sob as estrelas, a história de Rodrigo e Clara provava uma verdade universal, que o amor verdadeiro não conhece barreiras de classe ou riqueza, que dignidade não vem de onde você nasceu ou quanto você ganha, mas de como você trata os outros e a si mesmo, e que às vezes ser rejeitado pelo mundo errado é exatamente o que você precisa para encontrar o caminho para o mundo certo. Rodrigo havia sido rejeitado por mulheres ricas que valorizavam status acima de substância, e nessa rejeição encontrou seu caminho de volta para suas raízes, onde uma faxineira simples com um coração de ouro o esperava. Não para salvá-lo, mas para caminhar ao lado dele enquanto ambos se salvavam um ao outro. E no fim, eles construíram algo muito mais valioso que qualquer império financeiro. Uma vida baseada em amor, propósito e impacto positivo genuíno no mundo. Uma vida onde cada dia era uma celebração não do que tinham, mas de quem eram juntos. E assim,
termina a história de Rodrigo e Clara, um lembrete de que o verdadeiro amor não se impressiona com riqueza, mas com caráter. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras e comentar a palavra dignidade, porque no fim é isso que Rodrigo e Clara encontraram um no outro.